Do que você tem medo? Em algumas situações, o medo pode nos proteger, mas em outras, ele pode nos impedir de exercer confiança em Deus. Os israelitas tinham diante deles uma tremenda oportunidade de retribuir a bondade e a misericórdia de Deus, mostrando que confiavam nele numa situação aparentemente difícil, mas a desconfiança os levou a um erro fatal. Estou fora é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E se você está assistindo este vídeo pela primeira vez no nosso canal aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva para fazer parte do nosso time. E se você é líder de base, também incentive seus adolescentes a se inscreverem e nos acompanharem toda semana. Deixe também o seu comentário, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e agora sim vamos para o vídeo. O povo de Israel estava acampado em Cádiz, no deserto de Paran. Se nós tivéssemos um mapa daquela região, nós iríamos perceber que eles estavam bem próximos da fronteira com Canaã, a terra prometida. Agora sim faltava pouco. Nos últimos 2 anos, eles haviam presenciado muitos milagres. Desde a libertação do Egito, eles tinham visto o mar se abrir para que eles passassem em terra seca. Eles eram sustentados diariamente pelo maná e também eles eram abastecidos com água que fluiu da rocha. Também tinham recebido os 10 mandamentos diretamente de Deus. O Senhor lhes havia dado provas suficientes de que estava com eles e que eles não deveriam temer. Alguns homens dentro do povo acharam interessante a ideia de talvez enviar alguns espiões para conhecer melhor a terra que logo seria a habitação deles. Moisés então levou esse plano a Deus, que lhes deu a permissão. Assim foram escolhidos 12 homens entre o povo, cada um representando uma tribo. Moisés os orientou sobre o que eles deveriam observar. Primeiro, como era o povo, se eles eram fracos, se eles eram fortes, se eles eram muitos, se eles eram poucos, e também o solo, se era fértil ou não. E, se possível, que eles também trouxessem alguns frutos para que eles conhecessem ali qual era a possibilidade daquelas terras serem férteis. Até aí, tudo certo. Os homens foram e passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra, e a alegria foi geral quando os 12 espias voltaram. Todo o acampamento se reuniu para ouvir as notícias, e a primeira surpresa que eles tiveram foi com os frutos da terra. O cacho de uva que eles trouxeram era tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Os figos romãs também chamavam muita atenção. O povo ficou muito animado. Eles queriam logo obedecer a Deus e tomar posse da terra o mais rápido possível. Mas logo depois das boas notícias, veja só o que aconteceu. No entanto, todos os espiões, com exceção de 2 deles, descreveram com exagero os perigos encontrados na terra, transmitindo ao povo os sentimentos de incredulidade que tinham no coração, cheios de desânimo plantado por Satanás. A descrença desses espiões lançou uma sombra escura sobre o povo. O extraordinário poder de Deus, tantas vezes demonstrado em favor da nação escolhida, foi esquecido. Deixaram Deus fora da questão, como se tivessem que depender somente do poder humano. A atitude do povo então mudou drasticamente. Eles começaram a reclamar e ficaram em desespero. Caleb, que tinha sido um dos 12 espias enviados, tentou acalmar o povo. O que eles tinham dito era verdade, sim. Os muros eram altos e os cananeus eram mais fortes. Mas eles tinham uma promessa dada por Deus sobre a conquista daquela terra. Tudo o que eles precisavam fazer era confiar nele e seguir suas instruções. Porém, os outros 10 espias começaram a exagerar ainda mais na descrição dos obstáculos. Veja só o que eles começaram a dizer. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. E agora, em quem o povo deveria acreditar? E se você pensou que foi na maioria, você acertou. Mas era só eles pensarem um pouquinho. Não fazia sentido aquilo. Se a terra realmente devorava as pessoas, como os moradores eram tão fortes? E outra, se a terra realmente era tão ruim,
Como que ela produzia frutos tão grandes e bons? Essa informação, ela não era apenas negativa, ela também era mentirosa. Logo começou um motim entre o povo. Como você pode imaginar, que a fúria se voltou contra Moisés e Arão e depois para Deus. Veja só o que eles estavam dizendo nessa situação. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Eles estavam acusando Deus de os enganar, prometendo algo que ele não poderia cumprir. Josué e Caleb, os dois espias fiéis, então tentaram acalmar o povo. É muito interessante o que eles disseram aqui, como eles estavam enxergando a situação. Era uma perspectiva completamente diferente. Eles disseram: não, a gente precisa confiar em Deus. Ele vai cumprir o que ele prometeu. E tem mais, nós não seremos devorados. Nós é que vamos devorá-los como se fossem pão. Com essas palavras, o povo ficou ainda mais revoltado. Eles pegaram pedras e avançaram em direção de Josué e Caleb para apedrejá-los. E aí Deus interveio. Eles estavam indo longe demais. Veja só o que aconteceu. A glória de sua presença, como uma luz flamejante, iluminou o tabernáculo. Ninguém ousou prosseguir. Os espiões que trouxeram as más notícias se agacharam, cheios de terror, e correram para suas tendas. Moisés entrou imediatamente no tabernáculo e Deus disse o que ele faria. Ele iria destruir aquele povo e começar com uma nova nação poderosa através de Moisés. E mais uma vez, Moisés intercedeu pelo povo e Deus o atendeu. No entanto, toda aquela geração seria punida. Leia Números 14, do versículo 28 ao 31. Os espiões tinham passado 40 dias em Canaã para conhecer a terra, e agora o povo passaria 40 anos no deserto. Deus os fez voltar, assim como eles tinham pedido. Em um primeiro momento, o povo reconheceu seu erro e pareceu arrependido. Mas depois, eles resolveram tomar a situação em suas próprias mãos e decidiram enfrentar os cananeus para redimir a covardia que eles haviam demonstrado. E como você pode imaginar, fazendo as coisas assim, a revelia foi uma catástrofe. Muitos foram mortos, o povo de Israel foi humilhado e o nome de Deus foi desonrado. Não era plano do Senhor que eles tomassem a terra prometida através da guerra. Eles deveriam obedecer irrestritamente às ordens de Deus e assim eles teriam honrado o nome do Senhor. Haverá situações onde o medo poderá nos paralisar e fazer enxergar as coisas da nossa perspectiva. Pode ser que sejamos tentados a agir por conta própria, mas o convite de Deus é que confiemos nele e acreditemos nos seus planos e no tempo dele. Deus se alegra com a obediência, mas ele não tolera a rebeldia e o espírito de autossuficiência. Você pode ler também o capítulo 36 do livro Os Escolhidos para ver quais foram as consequências para pessoas que resolveram desafiar a autoridade divina. Lembre-se de que Deus não mudou e ele não permitirá que a bandeira da rebeldia seja levantada entre seu povo. Deus é amor e justiça. Ele espera que os seus filhos obedeçam às suas orientações e não tenham medo de fazer o que é correto. O Senhor ainda age de modo semelhante para que seu nome seja glorificado ao levar as pessoas a reconhecerem sua justiça. Deus usa a oposição e os obstáculos para revelar as obras das trevas. Mesmo que aqueles que instigam o mal não estejam totalmente mudados, as confissões são feitas para vindicar a honra do nome de Deus e justificar os fiéis que reprovam tais ações, que sofrem oposição e são caluniados. Assim acontecerá quando a ira do Senhor for derramada no fim dos tempos. Cada pecador será levado a ver e reconhecer que sua condenação é justa. E agora chegou o momento dos abraços. Então começamos com os adolescentes da igreja de Jardim Paulista, da cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Para os adolescentes da cidade de Catanduvas, no Paraná. Base 17, da Igreja Central da cidade de Ibicaraí, Bahia. Para os adolescentes do distrito de Ibicoara, da cidade de Cascavel, Bahia. E vocês vão perceber que agora a gente tem o nome aqui de várias bases, né, Matheus? Que são lá de Manaus, no Amazonas, e são as bases com as quais nós estivemos no fim de semana passado
fazendo missão. Nós fomos a algumas comunidades indígenas, fizemos um trabalho bem legal lá, eles estavam bem unidos e foi uma experiência incrível. Então fique atento aí, olha. O abraço vai para a base Conectados Teens, da Igreja Alvorada 1, da cidade de Manaus, Amazonas. Para a base Alpha Teens, da Igreja Alphaville, da cidade de Manaus, Amazonas. Base Electus, da Igreja Redenção 7, da cidade de Manaus, Amazonas. Para a base Adola Japim 1, da Igreja de Japim 1, da cidade de Manaus. Base Tim Betel, da Igreja Terra de Canaã, Distrito 2 de Iranduba, da cidade de Manaus. Para a base Connect Team, da Igreja de Petrópolis, também de Manaus, que estava em peso nessa missão. Um super abraço para todos vocês e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu comentário, seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!